Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso capítulo 5. Mas antes vamos relembrar o que aconteceu no nosso último capítulo. Então, se vocês não lembram, o Diggory e a Polly, eles entraram dentro de um lago diferente com um anel verde e eles foram parar num mundo que tinha uma luz muito esquisita. Lá a luz era meio triste. E tava tudo vazio, não tinha nem inseto lá. Então não tinha nenhum tipo de vida naquele lugar. Eles passearam pelas ruínas daquela cidade, tinham prédios muito grandes, estavam cheios de palácios, de coisas assim. Então dava para ver que era uma cidade mais ou menos abandonada, assim. Aí eles entraram dentro de uma espécie de palácio e foram desvendar o que tinha lá dentro. Eles acharam um chafariz, acharam várias salas que não tinham nada, mas a última coisa que aconteceu foi que eles entraram num salão que tinha as portas de ouro, né? E daí, lá dentro estavam cheios de estátuas. E essas estátuas, elas estavam vestidas de forma muito luxuosa, de gente assim muito importante, dava para notar, né? As primeiras pessoas que eles viram, a feição das pessoas, a fisionomia dessas pessoas, as expressões, né? Elas eram de pessoas legais, assim, aparentemente. Eram pessoas normais. Mas conforme eles iam avançando nessa sala onde eles entraram, as fisionomias das pessoas começaram a ficar meio estranhas. Começaram a ficar rudes, começaram a ficar feias, meio desesperadas. Até que tinha uma mulher muito grande, muito alta, mais alta do que as outras pessoas naquela sala, que era muito bonita. Pelo menos o Diggory falou que ela era muito bonita. A Polly não achava que ela era tão bonita assim. E daí eles ficaram lá olhando aquelas pessoas. Depois que eles olharam tudo, eles viram que tinha uma espécie de mesinha no centro do salão. E lá nessa mesa, que era de pedra, tinha alguns inscritos nela, de um idioma que eles não conheciam. E em cima tinha um sino de ouro e um martelinho de ouro. Eles perceberam que se eles prestassem atenção naquilo que estava escrito na pedra, através de uma espécie de encantamento ou de magia, eles conseguiam ler o que estava escrito lá. E daí tinha uma espécie de encantamento escrito lá. Eu vou até ler para vocês o que estava escrito lá. Falava assim: ousado aventureiro, decida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe como louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? E daí a Polly achou isso uma besteira. O que eu vou fazer com isso? Tô nem aí pra esse perigo, né? Mas o Diggory, ele ficou muito curioso. Ele queria muito saber o que aconteceu. Ele falou que ele ia ficar louco. De verdade, que nem estava escrito no encantamento se ele não tocasse o sino. Aí ela tentou voltar pro bosque entre dois mundos, pegar o anel amarelo, né? E ele foi muito feio, né, nessa hora, porque ele foi lá e pegou o braço dela e torceu. Eles acabaram brigando e ele foi lá e tocou o sino. Aí aconteceu que, em vez do sino tocar e daí o barulhinho morrer, que nem acontece num sininho normal, esse barulho foi crescendo. Foi crescendo e ficando mais alto e mais longo, até que as paredes que estavam assim já bem deterioradas, já estragadas, né, elas caíssem. Aconteceu que caiu até as paredes. Imagina vocês lá, vocês iam morrer de medo, né? Eu ia. Um castelo velho daquele, né? E eles achavam que daí já tinha acabado o perigo, né? Tinha um perigo, com certeza esse era um perigo. Só que a última frase do nosso capítulo foi o seguinte: a Polly e o Diggory pensaram que tinha acabado o perigo, mas nunca estiveram tão enganados em toda a sua vida. E agora a gente vai começar o nosso capítulo de hoje, então. É o nosso 5º capítulo e o nome dele é a palavra execrável. Depois eu vou explicar o que significa execrável, tá? As crianças ficaram se entreolhando, olhando uma para outra, por cima da coluna, que é aquela mesa de pedra, né? O sino, mesmo sem som, ainda vibrava.
De repente, ouviram um ruído ligeiro no canto da sala, ainda intacto, ou seja, que não tinha caído nada lá de parede. Viraram-se como dois relâmpagos. Quando você fica assustado, você vira rapidão para saber o que aconteceu, né? Uma das figuras, a mais distante, a mulher que Dígore achava tão bela, estava levantando-se da cadeira de pedra. Quando se pôs em pé, verificaram que agora era ainda mais alta. Via-se logo que não apenas por causa da coroa e da roupagem, mas pelo furor de seus olhos e pela curva de seus lábios, que se tratava de uma grande rainha. Olhou em torno, viu os estragos da sala, viu as crianças. Não era possível ler em seu rosto a menor reação. Avançou com passadas longas e ligeiras. Quem me acordou? Falou ela. Quem quebrou o encanto? Acho que fui eu, respondeu Dígore. Você, disse a rainha, colocando no ombro do menino sua linda mão alva. Alva quer dizer branca. Seus dedos, no entanto, eram mais fortes do que pinças de aço. Você? Mas não passa de uma criança comum. Qualquer pessoa vê logo que não tem nas veias uma só gotinha de sangue nobre. Como uma pessoa assim ousou penetrar nesta casa? Viemos de outro mundo por meio de magia, disse Polly, achando que era tempo da rainha lhe dar alguma atenção. Isso é verdade ou mentira? Perguntou a rainha, olhando ainda para Dígore, sem sequer espiar Polly com o canto do olho. É verdade, disse ele. A rainha, com a outra mão, levantou o queixo do menino, a fim de observar melhor. Dígore tentou encará-la também, mas não resistiu e abaixou os olhos. Havia nos olhos dela alguma coisa que o sobrepujava, ou seja, deixava ele meio se sentindo inferior. Depois que o examinou durante 1 minuto, soltou-lhe o queixo e disse: Não tem nada de feiticeiro. Não tem a marca. Só pode ser servo de um feiticeiro. Só por intermédio de feitiçaria, a Leia conseguiu viajar até aqui. Vou mostrar para vocês como é que é a rainha. Como ela é alta. E bem vestida. E aqui depois, vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente eles vão ir para outro lugar do castelo, né? Foi tio André que me enviou para cá, disse Dígore. Nesse momento, não propriamente no salão, mas em algum lugar bem próximo, chegou o ribombar depois de um grande estalido e em seguida o estardalhaço de alvenaria desabando. Então tá caindo o resto do castelo, né? Estamos correndo grande perigo, disse a rainha. O palácio todo está prestes a ruir. Temos que sair logo para não ficar enterrados nas ruínas. Falou com a maior calma, como se estivesse apenas comentando o tempo. Vamos, acrescentou, dando as mãos às crianças. Polly não estava gostando nem um pouquinho da rainha. Não lhe teria dado a mão, caso pudesse opor alguma resistência. Apesar da fala morosa, quer dizer, parecia que estava tudo bem, mas não estava, né? Os movimentos da rainha eram mais ligeiros do que o pensamento. Que mulher desagradável, pensou a menina. Com uma torcidinha é capaz de quebrar o meu braço. E agora ela me agarrou. Não posso mais alcançar o anel amarelo. Se eu esticar o braço até o bolso, vai perguntar o que eu estou fazendo. Aconteça o que acontecer, não podemos revelar nada sobre os anéis. Espero que Dígore tenha também o bom senso de manter o bico calado. Seria ótimo se eu pudesse falar com ele a sós durante um segundinho. A rainha os conduziu por um comprido corredor, passando depois por um labirinto de salas, escadarias e pátios. Com frequência ainda ouviam pedaços do palácio desabar, às vezes pertinho deles. Um arco enorme despencou-se com estrépito, ou seja, com barulho, logo depois que haviam passado por debaixo dele. Tinham de apertar o passo para acompanhar a rainha, mas ela não mostrava o menor sinal de medo. Dígore ia pensando, que mulher mais corajosa,
E como é forte! Isso é que eu chamo de uma rainha. Tomara que ela nos conte a história deste lugar. No entanto, andavam ou corriam, e ela ia dando algumas informações. Esta é a entrada do calabouço. Esta passagem conduz à principal câmara de torturas. Este é um antigo salão de banquetes, onde meu bisavô recebeu 700 convidados e matou a todos antes que terminassem de beber. Tinha ideias subversivas. Chegaram ao fim de um salão mais amplo e mais grandioso do que os demais, pelas suas dimensões e portas enormes. Diggory achou que finalmente haviam atingido a entrada principal, no que estava completamente certo. As portas eram negras de doer, de ébano ou de algum material preto que não existe no nosso mundo. Estavam trancadas com barras enormes, muito altas que não podiam ser alcançadas, e todas pesadas demais para ser erguidas. A rainha soltou a mão do menino e ergueu o braço. As portas altas e pesadíssimas tremeram por um instante, como se fossem de seda, e esboroaram-se no chão, onde só ficou um monte de pó. Diggory assoviou, tipo, fiu-fiu. Eu não sei assoviar. Terá o mestre feiticeiro, seu tio, poder igual ao meu? Perguntou a rainha, segurando outra vez com energia a mão do Diggory. Vou apurar isso mais tarde, disse ela. Mas não se esqueçam do que viram. É o que acontece às pessoas que barram o meu caminho. Uma luz muito intensa para aquele mundo invadia o pórtico sem porta. Não se sentiram nada surpresos quando foram conduzidos para o ar livre. O vento frio, ainda assim, tinha algo de rançoso. Rançoso é tipo um cheiro estragado. Encontraram-se no alto de um terraço, do qual se avistava uma vasta e extensa paisagem lá embaixo. Na linha do horizonte, pousava um enorme sol vermelho, muito maior do que o nosso. Diggory percebeu também que era bem mais velho que o nosso mundo. Um sol no fim de sua vida, já cansado de olhar para aquele mundo. À esquerda do sol mais alto havia uma única estrela, enorme e reluzente. Eram as duas coisas visíveis no céu escuro e desolado. Ó, como é que era a porta lá e a rainha. Na terra, em todas as direções, estendia-se uma grande cidade, onde não se via coisa viva. Os templos todos, as torres, os palácios, as pirâmides, as pontes projetavam sombras longas e lúgubres à luz daquele sol murcho. Um grande rio percorrera a cidade em tempos idos, ou seja, antigamente, mas a água desapareceu há muito tempo, deixando o leito uma poeira cinzenta. Olhem bem, que jamais outros olhos verão este cenário, disse a rainha. Aqui foi Shar, a metrópole, a cidade do rei dos reis, o assombro do mundo, de todos os mundos talvez. Seu tio governa uma cidade grandiosa como essa, menino? Não, respondeu Diggory. Já ia explicar que seu tio não governava coisa nenhuma, mas a rainha prosseguiu. Em silêncio está agora, mas aqui estive quando o ar vibrava com o estrépito de Shar. O suar dos pés, o ranger das rodas, o estalido dos chicotes, os gemidos dos escravos, o fragor das carruagens, os tambores dos ritos de sacrifício ressoando nos templos. Aqui estive, mas já era o princípio do fim. Quando o troar da batalha invadiu as ruas e o rio Sharn corria vermelho. Ou seja, ela está contando de como começou uma guerra nesse lugar, né? Fez uma pausa e então acrescentou. No lampejo de um instante, uma mulher fez a cidade desaparecer para sempre. Quem? Perguntou Diggory, com voz sumida, já imaginando a resposta. Eu, respondeu a rainha. Eu, Jadis, é o nome dela, a última rainha, mas a rainha do mundo. As duas crianças ficaram caladas, tiritando no vento frio, ou seja, tremendo. Foi culpa da minha irmã, prosseguiu a rainha.
levou-me a isso, que a maldição de todos os poderes repouse sobre ela eternamente. Eu estava decidida a fazer a paz em qualquer momento. Sim, eu também estava decidida a poupar-lhe a vida, desde que me entregasse o trono, mas ela não quis. Seu orgulho destruiu o mundo todo. Mesmo depois de ter começado a guerra, fingiu-se um juramento solene de que ninguém se utilizaria magia. Quando ela quebrou o juramento, que me restava fazer? Desvairada. Desvairada é uma pessoa louca. Como se ignorasse que eu possuía mais poderes do que ela? E não ignorava também que eu possuía o segredo da palavra execrável? Tendo pensado, sempre fui uma fraca de espírito? A irmã dela, né? Que eu não ousaria o poder final? E qual era? Perguntou Dígore. O segredo de todos os segredos. Sempre foi o conhecimento dos grandes reis da nossa raça que existia uma palavra, a qual, se pronunciada com as cerimônias adequadas, destruiria todas as coisas vivas, menos a pessoa que a pronunciasse. Os antigos reis, entretanto, eram débeis e compassivos e comprometeram-se a si mesmos que todos os que os sucedessem com grandes juramentos de jamais mesmo buscarem a ciência desta palavra. Ciência aqui é tipo assim, o saber. Ninguém ia procurar saber qual que era a palavra. Mas eu tomei ciência dela num lugar secreto e paguei terrível preço por isso. Não a usei até que fui forçada a fazê-lo. Lutei desesperadamente para substituí-la por todos os outros meios. Derramei a água e o sangue dos meus exércitos. Monstro, disse Polly bem baixinho. A última grande batalha, continuou a rainha, raivou por 3 dias aqui, no coração de Char. Durante 3 dias eu contemplei deste mesmo local. Só me utilizei da solução final depois que tombaram meus últimos soldados, quando a mulher maldita, minha irmã, a testa dos rebeldes, já subia aquelas imensas escadarias que vão do centro da cidade ao terraço. Esperei que estivéssemos bem próximas e pudéssemos distinguir nossas fisionomias. Faiscando os seus horríveis olhos perversos em cima de mim, disse-me ela, Vitória! Sim, eu disse para ela, Vitória, mas não sua. Então pronunciei a palavra execrável. Um momento depois era eu, sob o sol, a única criatura viva. E o povo? Perguntou Dígore, sem ar. Que povo, garoto? Ora, o povo que anda na rua, que nunca iria fazer mal para você? As mulheres, as crianças e os bichos? Você não está entendendo, disse a rainha. Eu era a rainha. Todos eles eram meus súditos. Logo, só viviam para fazer a minha vontade. Coitados, disse Dígore. Por um momento me esqueci de que você não passa de um menino plebeu, disse a rainha. Como eu iria entender razões de Estado? Precisa aprender uma coisa, criança. O que talvez seja errado para você ou para qualquer outra pessoa comum, não é errado para uma rainha como eu. A responsabilidade do mundo pesa sobre os nossos ombros. Precisamos estar livres de todas as normas. Nosso destino é grandioso e solitário. Dígore então lembrou-se do tio André, que falou as mesmas palavras, só que ditas pela rainha soavam muito mais imponentes. Imponentes é tipo importantes. Talvez porque seu tio não tivesse 2 metros de altura, nem fosse estonteantemente belo. Que fez a senhora depois? Perguntou. Já havia lançado intensas magias na sala, onde se assentam as imagens dos meus antepassados. E a força desse encantamento era eu que deveria dormir com eles, como uma estátua, sem precisar de alimento ou calor, ainda que passassem 1000 anos, até que chegasse alguém, tocasse o sino e me acordasse. Foi a palavra execrável que botou o sol desse jeito? Perguntou Dígore. De que jeito? Falou a rainha. Tão grande, tão vermelho e frio? Sempre foi assim, respondeu ela. Pelo menos há algumas centenas de milhares de anos. Vocês por acaso possuem um sol diferente? É, respondeu ele. O nosso é menor e mais amarelado,
e produz muito mais calor. Ah, exclamou a rainha. Dígore viu em sua face aquele olhar esfomeado e cobiçoso que reparava em tio André. Ah, quer dizer então que o seu mundo é mais jovem? Olhou por mais algum tempo para a cidade vazia. Se estava arrependida pelo que fizera, não demonstrou, e disse: Agora vamos partir. Está fazendo frio aqui, no fim de todas as eras. Partir para onde? Perguntaram as duas crianças. Para onde? Repetiu Jadis, com uma real surpresa. Para o mundo de vocês, é claro. Polly e Dígore se entreolharam, muito surpresos. Polly sentia antipatia pela rainha à primeira vista, e o próprio Dígore, que agora que sabia de tudo, já estava farto dela. Não era, em absoluto, o tipo de pessoa que nos dê prazer em convidar à nossa casa. E mesmo que quisessem, não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Queriam mesmo era partir dali, mas Polly não podia pegar o seu anel, e naturalmente Dígore não iria sem ela. Muito corado, o menino gaguejou. O nosso mundo? Não sabia que a senhora desejava ir para lá. Ora, vocês só podem ter sido despachados para cá a fim de levar-me para lá, falou ela. Tipo, vocês vieram me buscar, né? Sou capaz de jurar que a senhora não vai gostar nem um pouco do nosso mundo, replicou Dígore. Não é um lugar para ela, não acha, Polly? É monótono. Não tem nada para se ver, não tem mesmo. Monótono é tipo sem graça. Terá muita coisa para se ver depois que eu assumir o governo, comentou a rainha. Ela já quer dominar tudo. Oh, mas não dá, disse Dígore. Também não é assim. Eles não vão deixar a senhora entrar, sabe? A rainha sorriu, com desprezo. Grandes reis, inúmeros, pensaram que poderiam enfrentar a casa de Char. Caíram todos, até seus nomes foram esquecidos. Jovem insensato, não percebe que com a minha beleza e a minha magia terei o seu mundo aos meus pés antes de um ano? Prepare seu encantamento e leve-me imediatamente para lá. Essa é de lascar, disse Dígore a Polly. Talvez receie por seu tio, disse Jadis, mas caso ele me preste as honras devidas, poderá conservar a vida e o trono. Não vou destruí-lo. Deve ser um grande feiticeiro, já que descobriu como enviá-lo até aqui. Ele é o rei do mundo todo ou só de uma parte? Não é rei coisa nenhuma, respondeu Dígore. Mentira sua! A magia e o sangue real andam sempre juntos. Alguém já ouviu falar de gente comum que conhece feitiçaria? Não adianta mentir para mim. Eu posso ver a verdade. Seu tio é um grande rei e o grande mago do seu mundo. Graças à sua arte, viu a sombra do meu rosto em algum espelho mágico ou num lago encantado. E por amor à minha beleza, manipulou um feitiço que abalou as bases do mundo e o levou através do abismo entre dois mundos, para que rogasse da minha graça a concessão de ir até ele. Responda, foi ou não foi assim? Não foi bem assim, respondeu Dígore. Não foi bem assim? Gritou Polly. Isso é uma besteira do princípio ao fim. Porcariazinha, gritou a rainha, virando-se furiosa para Polly e agarrando-lhe os cabelos bem no alto da cabeça, onde dói mais. Mas ao fazer isso, soltou as mãos de ambos. Agora! Gritou Dígore. Já! Gritou a Polly. E enfiaram as mãos direitas nos bolsos. E nem precisaram colocar os anéis. Foi só tocá-los e o mundo aterrorador desapareceu. Deslizaram para cima e uma cálida, que é cálida? Quentinho. Luz verde foi se tornando mais intensa. E esse é o fim do nosso capítulo. Então, será que eles conseguiram fugir da rainha? A gente já percebeu que a rainha é um pouco parecida com o tio André, né? O tio André é arrogante e tal, mas a rainha, ela parece ser um pouquinho mais perigosa, assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre Char. Aparentemente, a irmã da rainha era quem tinha o trono, né? E daí, a Jadis, que é essa feiticeira que tá falando com o Dígore e a Polly, né? Ela
tentou tomar o trono da irmã dela. E ela conseguiu por um tempo ficar lá no palácio. Só que daí a rainha, irmã da Jades, montou um exército e atacou para tirar ela de lá. Só que a Jades, como ela é muito cruel, e a gente sabe que eu já expliquei antes que essas pessoas que se envolvem com feitiçaria, essas coisas, elas perdem a humanidade delas, né? Ela não ligava para ninguém. Ela não queria ser rainha para ajudar o povo dela. Ela não queria ser rainha para fazer coisas que os reis fazem, né? Que é construir estrada, construir a casa para quem não tem, coisas que o governo faz, né? Ela queria ser rainha só pelo poder de ser rainha. Mesmo que ela estivesse sozinha naquele mundo inteiro, que ela matou todos os insetos, todos os animais, até as plantas, não existia vida nenhuma naquele planeta, né? Lembra que só tinha os galhos secos? Então nada vivia lá. Ela preferiu matar tudo só para ela se chamar de rainha. Ela era rainha do quê? De nada. Mas ela era rainha. E isso era importante para ela. E agora ela quer ir pro nosso mundo, né? Acho que vai ficar um pouco complicado. Mas então, isso a gente vê no nosso próximo capítulo, tá bom? Ó, beijo e até a próxima.